Fala pessoal, meu nome é Gustavo Andrade e hoje estou aqui com a Clara Nicolato novamente e hoje com a Messia Cordeiro. Ei gente, tudo bem com vocês? E hoje o nosso tema é uma pergunta inquietante, nós já falamos um pouco sobre ela, mas eu achei interessante a gente ter um momento específico para discutir sobre isso, que é possível viver de clínica? E exclusivamente de clínica? Eu lembro que, já até contei isso em outro episódio, de professores falaram, é impossível viver de clínica, você tem que fazer outras coisas. E de fato existem outros caminhos que você pode conciliar com a clínica, né? Mas pelo que eu vejo das conversas que eu tenho com outros psicólogos, o sonho da maioria é trabalhar com clínica. Hoje é muito comum também um movimento de profissionais do RH, da psicologia organizacional, né, que estão fazendo um movimento de saírem das empresas e buscarem esse próprio negócio chamado clínica. E assim, muitos vão na raça mesmo, vão com muita coragem, né, enfrentando todos os atravessamentos que implica ter uma clínica. E alguns outros buscam ferramentas de marketing, de empreendedorismo, para tentarem alavancar esse negócio, mas não deixa de ser difícil, mesmo com todas essas ferramentas, né? Fica essa pergunta no ar, né? É possível viver só com a clínica e não depender de outras fontes de renda para sobreviver? E eu queria começar essa discussão com uma pergunta, uma outra pergunta, né, melhor dizendo, bastante filosófica até. O que significa viver da clínica? É só realmente ter o dinheiro que vem da clínica? É só ter recursos financeiros que surgem da clínica? Ou será que tem algo mais ali? Tem uma disposição pessoal, uma disposição profissional? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a primeira resposta é assim, não. Viver de clínica é você pagar as despesas que você tem com consultório, com deslocamento e conseguir pagar as suas contas, né? As suas contas pessoais, assim, a princípio, né? Mas eu acho que viver de clínica tem essa questão filosófica mesmo, assim. Eu escutei, muita gente escutava muito na faculdade, né? Que viver de clínica é difícil, que fazer uma clientela é a coisa mais difícil. Como que você vai, de repente, encher a sua agenda? Como que você vai se sustentar vivendo de clínica? Como que os clientes vão chegar? Então, 1000 questões eram colocadas assim, principalmente no final do curso, né? Mas assim, além de pagar as despesas com o consultório, de conseguir pagar as próprias contas, eu acho que viver de clínica tem um investimento. Isso a gente, do meu ponto de vista, né? Assim, eu falo, então eu vou atender tantas pessoas, né? Fazer aquela conta rápida, né? Então eu vou atender tantas pessoas, né? Eu cobro X por sessão, eu atendo 20 pessoas vezes X, então eu consigo pagar o meu aluguel, a minha sublocação, o meu transporte. Não é só isso. Tem um investimento realmente em viver de clínica, né? Tem um investimento na própria psicoterapia, né? Eu tenho que me preparar, né, para o meu cliente. Então, viver de clínica não tem a ver só com o financeiro, tem a ver com essa disponibilidade de você se transformar mesmo para poder estar com o outro. Os recursos que a gente adquire através da clínica, vamos colocar assim de uma forma bem objetiva, né? Eles têm que bancar outras despesas nossas também, né? Não é só alimentação, as despesas comuns do cotidiano, mas a nossa terapia, a nossa supervisão. Então parece que viver de clínica já está implicando isso, né? Que você vai ter alguma despesa que já está conectada diretamente a essa clínica. O financeiro, ele é uma parte importante, uma parte fundamental, na verdade, né? Mas sim, requer um investimento, né? Assim, esse financeiro, né? Isso que eu recebo pelo meu trabalho, ele tem que dar conta das despesas, mas dar conta também da minha preparação, né? Para oferecer esse trabalho. Como você disse, a psicoterapia, a supervisão, a mentoria, que é importante também, principalmente em se tratando de um negócio, que é uma outra coisa que a gente ouve pouco na faculdade. Uma das coisas que a gente aprende a acreditar na faculdade é de que, então eu vou lá e pago a sublocação e atendo e vou embora e pronto. E não é. Né? Tem um investimento. E outra coisa, a psicologia é um negócio. É uma coisa que a gente não escuta na faculdade, né? Que a psicologia é um negócio. A gente tem que tratar o consultório e as coisas que a gente faz como um negócio. Então, viver de clínica requer saber, inclusive, administrar esse negócio. Então, além de despesas, além da própria psicoterapia, administrar o próprio negócio está incluído nesse conceito aí de viver de clínica.
E é algo que é a realidade não só dos profissionais de psicologia, mas de qualquer profissional autônomo, né? Ou de qualquer empreendedor. Administrar a agenda, para quem tá de fora, assim, parece simples, né? Mas, assim, requer investimento de tempo, de organização. Então, você mesmo, né? Você é o profissional, você é a sua secretária, você tem que administrar aí os convites, né? Recebi esse convite para vir conversar com vocês, né? Sobre clínica. Então, eu tive que remanejar minha agenda para poder estar aqui. E aí, se surge uma outra coisa, eu preciso administrar. Então, assim, requer um trabalho mesmo de administração, de investimento, de noção, administração do tempo. É um gerenciamento de vários setores, né, da nossa prática. Tanto aquelas questões mais objetivas, né, com relação ao preço da sessão, ou o preço da sua mensalidade, né? Cada um tem uma forma diferente de cobrar. Inclusive, isso faz parte da própria organização financeira, né, do psicólogo. Afinal de contas, psicólogo que não tem CLT não tem salário, né? A gente é remunerado por serviço, então nós não temos salário fixo, a gente não tem salário. A gente recebe por um serviço que a gente presta. Dependendo da forma que você escolher para administrar, né, o seu dinheiro, você vai adotar determinada forma de pagamento, né? Existem os fatores mais de gerenciamento de horário. Afinal de contas, muitas vezes a gente vai trabalhar fora do horário comercial. Alguns dos nossos clientes trabalham, não vão poder sair no meio da tarde para fazer terapia. Algumas empresas, inclusive, liberam com atestado e tal, mas ainda não é uma prática tão comum. Não faz parte da nossa cultura, não é algo tão difundido, mas que sair do consultório às 10 da noite é algo relativamente comum, né, na vida dos psicólogos clínicos. E isso tem que ser organizado. E eu fico me perguntando também, o que a gente faz para se preparar, né, para enfrentar essas situações? Já que na universidade pouco se diz sobre isso. Os psicólogos muitas vezes são criaturas que não comunicam, se escondem uns dos outros, como não posso falar da minha situação, do meu consultório com meu colega de trabalho, mas até entendo um pouco da dificuldade que às vezes é se abrir a essas questões que são muito pessoais e podem até ferir um pouco às vezes a pessoa, né? Afinal de contas se cria uma expectativa, né? Existe uma expectativa muito grande quando você está na faculdade e vê professores, quero ser igual àquela pessoa, né? Quero cobrar tanto na minha consulta, mas existe um caminho para se chegar até lá, né? E é um caminho muito obscuro na nossa profissão, é um caminho pouco discutido, muito tabu também com relação a valores. Eu acho que como qualquer outro caminho, como qualquer outra coisa que a gente pretende alcançar, tem que ser construído. Estou caminhando aí para 8 anos de formação, vivo de clínica, desde o início, né? Então, assim, resumindo um pouco da minha história, entrei no curso de psicologia, e aí lá na PUC, que foi onde eu me formei, a partir do 5º período é que a gente podia fazer os estágios extracurriculares, né? Os estágios curriculares começam desde o 2º período, mas a partir do 5º, pelo menos na minha época, é que eram permitidos estágios extracurriculares. E, na verdade, eu comecei a fazer estágio. Enquanto isso, eu trabalhava, né? Trabalhava durante o dia, estudava à noite. Quando foi permitido, na verdade, eu comecei a fazer estágio, o extracurricular, no 7º período, se eu não me engano, no Hospital André Luiz, que foi onde eu brinco que eu fiz a minha formação lá, né? Porque quando eu comecei a fazer o estágio lá, o meu supervisor disse assim: Mércia, se você quiser ser psicóloga clínica, o melhor estágio em Belo Horizonte é aqui no Hospital André Luiz. E aí eu falei assim, nossa, eu preciso me jogar nesse hospital, assim, nessa experiência, né? Tanto que eu fiquei lá os 2 anos que me foram permitidos, né? O máximo que a gente podia, eu acho que até hoje é assim, o máximo de estágio permitido eram 2 anos. Na verdade eu fiquei um pouquinho, porque depois eu colei grau, e aí esse meu supervisor e a outra supervisora tiraram férias, então eu cobri as férias deles, então eu fiquei de quebra mais um mês e meio naquela experiência, né, do Hospital André Luiz. Eu não sei se todos conhecem, é um hospital psiquiátrico, então eu lidei lá com o extremo,
né, da loucura, da dependência química. Isso foi muito importante, isso foi fundamental para a minha formação. Então eu passei esses 2 anos lá. Enquanto isso, eu fazia os estágios curriculares também da universidade, e aí também fui monitora também da clínica de psicologia, da PUC, dos laboratórios. Eu acho que no curso eu tentei ampliar ao máximo assim, a minha formação. Eu fui monitora do laboratório do LEPAP, que é o Laboratório de Avaliação Psicológica. Fui monitora de um projeto que atendia alunos lá na PUC. Fui monitora desse projeto durante um bom tempo. E aí me formei. Em seguida eu fui fazer a formação. A minha formação é na abordagem centrada na pessoa. E depois da formação eu me senti ainda mais segura para poder atender. E aí eu pensei assim, bom, como que eu vou começar, né? E aí os clientes que eu atendia na clínica da universidade, a maioria deles foi comigo. Eu subloquei um consultório bem pertinho lá da PUC para poder facilitar o acesso deles, que na maioria eram alunos da PUC. E aí foi assim que eu comecei. E aí eu subloquei a minha sala, né, a sala de uma colega, e fiquei lá durante um tempo. E aí eu ouvi falar assim, olha, Mércia, por que você não atende na igreja? As pessoas, né, vão pagar um valor abaixo, mas aí você adquire experiência. E aí eu entrei na paróquia perto da minha casa. Também soube de um outro lugar que me sugeriram também, que era um lugar que lá eu não receberia nada para atender, mas eu estava em busca dessa experiência. E lá nesse lugar eu me encontrei com uma pessoa que eu tinha atendido no André Luiz na época do estágio. Aí eu olhei para ela, a gente se reconheceu. Eu falei, mas de onde a gente se conhece? E aí a gente chegou à conclusão que era de lá do hospital. E aí ela queria ser atendida por mim, mas ela tinha condições financeiras que acima do permitido naquele lugar. Nesse meio tempo, né, eu fui atendendo nesse outro lugar que eu subloquei, mas os clientes pararam de fazer terapia pelos motivos deles, e eu fiquei um tempo então atendendo só na igreja e nesse outro lugar. E aí, nesse encontro com essa cliente, eu subloquei meu primeiro horário onde eu tô hoje. E aí eu falo que ela abriu portas pra mim, inclusive ela tá comigo até hoje. Tem 7 anos e meio que ela tá em terapia comigo. E a partir dessa primeira cliente, as portas foram se abrindo e eu fui divulgando. Ela mesma ia divulgando o meu trabalho para outras pessoas. Lá na igreja tinha uma divulgação muito grande, né? O padre divulgava na missa. E aí a minha clientela foi crescendo, e aí, com as indicações, hoje eu atendo em 2 lugares diferentes. Então, basicamente, essa foi a minha história. Eu achei muito legal, Messi, escutar a sua experiência, assim, né, desses primeiros passos. 2 coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, a questão da segurança que você falou, né? De buscar uma formação teórica robusta, mais consistente, né? Para além do que a faculdade oferece, que a gente sabe está longe de ser o ideal, né? Independentemente de qual seja a universidade. A nossa formação ela é muito ampla, ela demanda muitas qualidades que muitas vezes não dá nem tempo da gente ver dentro da graduação. E eu sinto muito isso, né, quando eu converso com alunos, principalmente no final de curso, né, da psicologia, que eles falam, mas eu não tenho tanta confiança ainda no meu trabalho. E essa busca por confiança, ela é essencial, né? Uma vez que sem essa qualidade teórico-técnica, a gente não vai conseguir realizar o nosso trabalho. E um trabalho de qualidade é o mínimo que você pode oferecer, né? Se você pretende trabalhar em determinada área. E o segundo ponto é com relação às indicações, que até hoje, assim, eu falo até hoje porque nós estamos num momento onde a gente tem muitas ferramentas para divulgar o nosso trabalho, inclusive e principalmente a tecnologia, as redes sociais. As indicações ainda são o nosso carro-chefe, né? As indicações, o boca a boca, ainda é o que mais alimenta a máquina do nosso consultório, né? Ela coloca essa máquina para funcionar. Muito importante a gente falar disso, né? Sobre como é que funcionam essas indicações, quais que são os meios para conseguir essas indicações. Acredito que não só na psicologia, mas em várias áreas, outras áreas, as indicações ainda carregam boa parte dos clientes. A questão da formação me trouxe muita segurança. Eu me lembro de ter falado disso quando a gente estava fazendo o fechamento, sabe? Lá do curso e tudo. E eu me sentia muito segura. Eu lembro que eu falei assim, nossa, eu acho que eu consigo
atender qualquer pessoa que chegar, porque eu me sinto muito segura, muito disponível para fazer esse trabalho. Então, eu acho que isso é um ponto importante, né, para quem está finalizando o curso, né, para se sentir mais seguro, pelo menos para mim foi importante. E a questão das indicações, eu acho que o principal é a gente fazer um bom trabalho, né? O que vai fazer com que o meu cliente me indique é justamente o fato de ele perceber que é um bom trabalho, né? Que eu realizo um bom trabalho, que ele está sendo beneficiado por esse trabalho. Então, realmente, as indicações têm mais força, por mais que a gente tenha muitas ferramentas hoje em dia, a indicação ainda é muito mais forte. Penso que, na minha experiência, a questão de buscar mais conhecimento após a graduação, né, foi muito importante também para aumentar a minha confiança e segurança, né, no meu trabalho. Porque realmente o que a gente estuda na graduação ainda é muito amplo. Eu sinto que eu só comecei a aprender mesmo, assim, de forma consistente, né? A palavra que o Gustavo utilizou, nas pós-graduações, né? E a palavra interessante que você utilizou também quando você falou de indicação é a percepção do seu cliente sobre o seu trabalho, né? Que é uma coisa que em grupos de mentoria a gente discute, de mentoria de empreendedorismo em psicologia, né? Sobre a percepção de valor. A gente pode até conectar com o que a gente falou no outro episódio sobre essa posição de suposto saber, né? Então, a pessoa tem que te colocar nessa posição, perceber aí um valor no seu trabalho, né? Para poder não só te indicar, mas a forma com que ela passa essa informação sobre o seu atendimento também faz com que a pessoa que chegue ao atendimento, à consulta, né, já chegue carregada com uma certa percepção de valor também sobre você. Isso tem a ver com um conceito, né, que se utiliza muito no empreendedorismo, que é a geração de autoridade. A pessoa, para te indicar, essa indicação só vai ser efetiva ou vai ter um potencial de favorecer o seu trabalho caso essa pessoa enxergue um valor real naquilo que você faz e consiga gerar autoridade para você quando ela for fazer essa indicação para outra pessoa, né? E isso também nos leva a pensar em várias outras questões, né, que inclusive esbarram nisso, né? Quem eu quero que faça indicação para mim, né? Quem eu quero que seja um porta-voz do meu nome. Muitas vezes essa lógica também de adquirir experiência para depois começar na clínica efetivamente, ela pode ser vista de outras formas também. Tem o lado da caridade, tem o lado de querer ajudar. E adquirir experiência é importante, sim. Mas eu estou querendo dizer que se você está pensando em cobrar depois no seu consultório particular uma sessão de R$100, por exemplo, estava atendendo um projeto onde essas pessoas, os seus clientes, não pagam porque não tem condição financeira, dificilmente o seu trabalho vai ser difundido entre essas pessoas de uma forma que elas vão topar pagar a sua consulta de R$100 depois. Né? Afinal de contas, são pessoas de uma outra faixa econômica e isso tem que ser levado em conta, sim. Não estou dizendo que você não pode atender a pessoa de classe econômica com valor social no seu consultório particular, óbvio que não. Inclusive é um trabalho belíssimo e isso faz parte da nossa profissão. É muito difícil a gente encontrar um psicólogo que não topa fazer nenhum valor social, né? Mas a gente tem que prestar atenção nisso, né? Se esse cliente que eu estou atendendo no valor social, se ele é um potencial lead do meu trabalho, se ele vai conseguir levar o meu trabalho à frente para ele poder ser indicado. Por isso que eu falo nisso. Se você vai fazer um trabalho social, que seja de coração mesmo, né? Você não tem que contar com esse cliente social para trazer mais rendimentos para você. É um trabalho de coração, é um trabalho por caridade, sim, é um trabalho muito nobre. Então, que seja de coração mesmo. Porque senão, além de não estar inteiro com aquela pessoa que você está se propondo ajudar, também está esperando algo dela que ela não vai te dar. Pode ser um tiro no seu próprio pé. Tem uma outra questão que as pessoas têm medo de ir para a clínica, né? Quando a gente está na faculdade e a gente começa a pensar, nossa, o que eu vou fazer? Eu vou para a clínica, para a organização, vou para a escola, para onde eu vou dentro da psicologia? E eu me lembro de escutar várias vezes assim, nossa, quanto tempo que uma pessoa leva para poder atingir a estabilidade financeira? Como o Gustavo disse, né? Só com os atendimentos. E eu escutei muitas vezes, não, só depois de 5 anos é que você vai conseguir atingir essa estabilidade financeira. Eu escutei que era só depois de 8. Nossa, então com você foi mais
tem que ter mais persistência, então, né? Claro. Pois é, eu escutei isso. A maior parte das pessoas falava que era 5 anos, mas assim, na minha experiência foi com 4 anos. Eu fiz as contas. Desde o momento que eu consegui pagar todas as minhas despesas com consultório, as minhas despesas pessoais, a minha psicoterapia e todos os meus investimentos, né, em curso, a minha vida como um todo. Então, isso levou 4 anos para acontecer na minha experiência, né? A experiência de cada um é diferente, as despesas de cada um, isso é muito subjetivo, é muito particular. Então, não tem um tempo determinado, né? Claro, eu ouvi falar que seria com 8 anos, eu ouvi falar que seria com 5, na minha experiência foi com 4, eu conheço pessoas que com menos de 1 ano já conseguiram essa estabilidade financeira, então isso é muito relativo. Parece que é algo muito relativo, muito pessoal, depende muito do empenho e inclusive da sorte de cada um, mas muito cuidado com essa palavra sorte, porque as pessoas que eu conheço que tiveram sorte trabalharam demais e conseguiram ter sucesso na clínica mais rápido do que essa previsão aí de 4 anos, inclusive até porque a média de carreira, de duração da carreira de um psicólogo clínico é de 3 anos. Muita gente desiste antes dos 4 anos. Acho que isso é alarmante também, né? E muitas vezes desencorajador. Tem que ter muito desejo para bancar, né? Mas achei muito interessante, Messi, que você falou também da realidade de cada um, né? Cada um gasta também. Isso é muito importante, é um ponto que confesso que eu não tinha parado tanto para pensar, que a gente fica muito assim, né? Quanto tempo que os psicólogos demoram para conseguir dar conta da sua vida, né, financeira. Mas a vida financeira de cada um é muito particular, realmente, né? Com o que você gasta, né? Eu já ouvi uma expressão muito interessante, que não importa o tanto que você ganha, importa o quanto que você gasta. É claro que importa o tanto que você ganha, mas tem um pouco dessa questão, né? Você tem que saber economizar, você tem que saber administrar as suas finanças, né? Você pode ganhar muito e gastar muito, e aí você vai ficar com pouco no final das contas, né? Então, assim, se sustentar, né, na clínica envolve um pouco disso também, de uma administração financeira, né? Enfatizando aí o tanto que isso é importante. Eu acho que com qualquer pessoa, não só psicólogo clínico, né, a administração financeira é imprescindível para a pessoa prosperar na vida. Eu tenho a impressão de que profissionais de outras áreas, assim, acham que o psicólogo mora em outro planeta, sabe? O exemplo disso é que a gente conversa sobre isso e ainda é uma novidade dentro da nossa profissão discutir esses temas. E são temas muito básicos, né? Para qualquer pessoa, qualquer profissão. Só que dentro da psicologia, as nossas prioridades são outras. Acho que a maior parte das pessoas que estão inseridas dentro da psicologia de alguma forma tem outras prioridades, até o momento que começa a se deparar com essas dificuldades, né? Até o momento que sai da faculdade, começa a se deparar com isso. Aí você tem duas opções, né? Ou desiste, ou vai correr atrás. E aí correr atrás você vai ter muitas opções diferentes. Alternativas, né? Acho que é a melhor palavra. Acho que o psicólogo conversa pouco sobre isso também. Tem um pouco de dificuldade de entrar nesse assunto, não sei se é uma resistência, um tabu, não sei como a gente pode dizer, né? Mas um certo receio de entrar nessa questão de financeira. Como se lucrar em cima de um sofrimento de alguém fosse algo errado. Mas pensar assim como qualquer profissional, até tanto um médico, né, que tá lucrando aí com uma doença, enfim, né? As pessoas têm que dar conta de viver também, afinal de contas é a sua profissão. Você trabalhou, você teve todo um investimento em cima disso, né? Investimento também financeiro, quanto que custa uma universidade, né? Uma graduação. Todas as suas especializações, o que você busca, suas supervisões, enfim. Tem algo ali também que você está colocando que tem que ter um retorno, senão fica inviável viver assim também, né? A gente não vai viver dos agradecimentos, né? A gente... eu lembrei de um filme que a pessoa, o personagem, né, do filme, ele estava fazendo serviços na casa dos outros, estava ganhando biscoito, e a pessoa até falou assim com ele, assim, você já pensou em começar a lucrar? E aí a outra personagem vem e fala, mas fulana fez biscoitos pra ele hoje. E aí o outro personagem fala, mas não dá pra pagar as contas com biscoito. E o que eu tenho reparado, assim, sempre que eu vou conversar sobre esse assunto com outros profissionais, é que quanto mais o profissional investe na sua própria formação,
cursos, a própria graduação, pós-graduações. Quanto mais ele paga, ele investe em si, mais ele se autoriza a cobrar. É muito difícil você ver uma pessoa que investiu demais na sua graduação, não se preocupou em se sustentar financeiramente e que deu certo. Afinal de contas, não é mágica, né? Os seus clientes não vão brotar. Eles não vão bater na porta do seu consultório simplesmente porque você tem um bom coração. Então, sim, você tem que mostrar o seu valor, você tem que quebrar esse primeiro paradigma, né? Que lucrar com o sofrimento é a nossa profissão. Não é por isso que a gente vai favorecer e defender o sofrimento das pessoas, né? Mas o nosso trabalho é ajudar elas a enfrentar esse sofrimento. E a gente recebe por isso. É difícil, nós que tivemos essa formação, colocarmos isso em uma palavra, numa frase tão seca, né? É a dura realidade do nosso trabalho. Eu tô constatando isso dessa forma aqui com vocês. Já me lembro de ter tido outras conversas sobre isso, mas sempre que isso vem à tona, vem também uma dor que é espontânea, né? É difícil assumir isso. Eu ia falar exatamente isso, que depois que eu falei isso, doeu, assim, tá falando isso, né? Porque realmente a gente, de uma certa forma, a gente não quer, né, lucrar com o sofrimento, mas a gente precisa lucrar com o sofrimento pro nosso trabalho ser possível, né? Senão a gente vai ter que largar esse trabalho e encontrar uma outra profissão, porque a gente tem que pagar as contas, então dói mesmo. Eu não acho que isso torna menos bela a nossa profissão. Acredito que é uma nuance, mas acho que não torna ela menos bonita, menos construtora de uma sociedade melhor. A psicologia é vista como uma profissão muito assistencialista, não sei se essa é a melhor palavra, né? De que é o cuidado com o outro, né? Normalmente isso é visto como assim, nossa, mas você vai cobrar por cuidar de alguém? Mas se a gente para pensar também, é um serviço, né? Você dedicou ali 5 anos, né? Pelo menos, né? O tempo é de 5 anos, tem gente que fica mais, enfim, amplia o curso, outras coisas acontecem no decorrer do curso, né? Mas se a gente for parar para pensar, são 5 anos de investimento, de tempo, de dinheiro, de atenção, de dedicação e de tudo mais, né? Então houve uma preparação, houve um investimento muito grande em todos os sentidos para que você se preparasse para oferecer para o outro, né, com que ele saia do sofrimento. Então, quando a gente consegue também ver dessa outra maneira, né, assim, isso de lucrar com o sofrimento do outro muda também, né? A gente percebe esse trabalho de uma outra maneira, né? Então, eu acho que eu consegui, eu acho que eu tenho conseguido, eu acho que eu posso dizer que eu tô ainda nesse processo de não me incomodar, né, ao pensar que eu ganho dinheiro, eu acho que eu nem consigo mais falar assim com o sofrimento dos outros. Eu acho que eu ganho dinheiro cuidando das pessoas, ajudando as pessoas a cuidar do próprio sofrimento. Mas pra mim também é uma coisa que tá sendo trabalhada. É difícil se desvincular de uma coisa que é dita tantas vezes, né, que dessa profissão do cuidado, e como que alguém pode cobrar para cuidar, né? Essa elaboração que você fez sobre essa discussão me confortou um pouco, assim, falar, não recebo pelo sofrimento, eu recebo pelo cuidado que eu presto, né? É uma profissão muito difícil, né? Para além do trabalho técnico, né, prático, teórico, é uma profissão que traz essas questões, outras inquietações, tentando responder aquela pergunta abstrata de uma forma objetiva. É que é possível sim viver de clínica. É muito difícil, principalmente por tudo que a gente tem que enfrentar, para além da questão financeira. É muito difícil, mas é possível e demanda um trabalho muito grande fora do que é simplesmente o fazer. Simplesmente entre aspas, né? O fazer. Igual eu falei, é muito difícil. Mas ainda assim ele não é o bastante, ele demanda algo além, né? Que é cuidar dessa profissão. É muito interessante a gente ver todos os desafios que atravessam, né, o fazer clínico e como que, ressaltando o que eu falei, né, tem que bancar esse desejo e tem que investir, né, para ter o retorno, encarar não só como uma profissão, como também como um trabalho. Como o Gustavo disse, é possível sim viver de clínica, mas como tudo na vida requer dedicação. Qualquer meta que a gente queira alcançar, qualquer resultado que a gente queira chegar, a gente precisa caminhar até ele, né? Então é preciso construir. O Gustavo falou de uma estatística que eu não sabia. A média de duração da carreira de um psicólogo clínico gira em torno dos 3 anos. Então quer dizer que se a pessoa conseguiu passar dos 3 anos,
anos, aí ela aí ela fica, é mais ou menos por aí. Ela fica, não sabe até quando, é uma média, né? Ela pode terminar com 4 anos. Nossa, porque eu achei essa média muito baixa. Eu tô assim, gente, 3 anos. Levando em consideração que tem algumas pessoas que vivem a vida inteira, né? Sim. Assim, foi legal também escutar isso, né? Dessa média. E fiquei feliz porque eu passei dessa... já passei dessa média. Mas o que eu quero dizer é isso, que tudo requer trabalho, tudo requer dedicação. É porque eu acredito que é isso. Que o que constrói o resultado, né? O que constrói o cheguei, né, o finalmente, o ponto final, é justamente cada passo, cada degrau. Queria deixar alguns degraus, contar para vocês, eu já falei da minha experiência, mas assim, os degraus que eu acho que são muito importantes para que essa construção aconteça e seja um pouco mais fácil, de repente, de esse trabalho ser alcançado. E assim, não que eu tenha alcançado, eu acho que eu estou alcançando ainda. Eu continuo no trabalho, né? Eu continuo nesse caminho em busca de uma vida mais... uma vida de qualidade, né? De ter essa questão do financeiro, de ter um rendimento que me satisfaça, que me atenda plenamente. Então eu continuo nesse trabalho. Mas eu queria deixar alguns pontos que eu acho que são importantes nessa construção. O primeiro, assim, é cuidar da nossa ferramenta de trabalho, que somos nós mesmos, né? Sono, alimentação e atividade física, eu acho que isso é básico para todas as pessoas, em qualquer profissão. A psicoterapia é fundamental, pelo menos para mim, né? Que seja análise, enfim, o seu processo desse autocuidado, para mim, ele foi e é fundamental. Cultivar bons hábitos, né? Buscar fazer as coisas que você gosta, buscar se cuidar. Eu acho que isso facilita também para que você fique em dia com você, sabe? Fique em dia com você, com as suas relações. Cultivar boas companhias. Eu acho que, no geral, os degraus que eu indico e que são os degraus que eu sigo, né? Que eu subo e que eu cuido, são esses. Cuide de você. Cuide das suas relações, mantenha-se atualizado o máximo possível e eu acho que esse trabalho vai ser um pouco mais fácil, esses degraus vão ser um pouco mais fáceis de serem alcançados. É um processo, né? Não tem fim esse trabalho. Sim, é um processo. Acho muito interessante você usar, né, esse termo degraus, porque realmente, né, pensando também nos passos, né, é um passo de cada vez. E acho que a gente, quando forma, a gente fica muito nessa pressa de conquistar as coisas rápido, até na própria clínica, né? De fazer a clínica funcionar rápido. E não dá pra dar 10 passos de uma vez, né? Tem que ser um de cada vez. Então exige também muita paciência e muita resiliência para lidar com esse início. E nada melhor do que poder conversar e ser orientado por pessoas que já deram alguns passos, né? Que já estão há mais tempo nessa caminhada. Por isso a importância de serviços como mentoria, de rodas de conversa entre psicólogos, né, que compartilham suas experiências pessoais. Eu acho que esses espaços, esses ambientes têm que ser mais fortalecidos pela nossa profissão, pela nossa classe. E eu gostei muito de ter essa conversa com vocês. Acredito que quem esteve ouvindo a gente até agora também esteja se sentindo nutrido com essa conversa. Em alguns momentos, alguns ensinamentos mais penosos, né, mais dolorosos, mas acho que a mensagem que fica é de que é um processo, né, é um caminho a ser trilhado, é um caminho possível de ser trilhado e que quanto mais a gente conseguir se ajudar, melhor para a profissão, melhor para a classe e mais a gente vai conseguir potencializar o nosso trabalho e a ajuda que a gente oferece. Queria agradecer a Clara, mais uma vez estar aqui com a gente, oferecendo esse diálogo tão importante, tão rico. A Mércia, contribuindo aí com sua experiência. Gente, agradeço, Gustavo, Clara, por essa oportunidade de conversar e de crescer. É isso que o Gustavo falou, né? Quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente se encontrar, mais a gente cresce, mais a gente descobre também, se descobre e aprende com o outro. Então, muito obrigada por mais esse convite e eu espero que vocês que estão nos escutando até agora tenham aproveitado bastante e possam colocar em prática algumas das coisas que a gente acredita que sejam importantes para que esse caminho seja trilhado. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez e agradecer também a Mércia por ter participado dessa conversa, né, dessa discussão que foi muito interessante.
E agradecer também o Gustavo por essa iniciativa, né? Muito importante, promover essas discussões. Espero que vocês que estão escutando a gente possam levar muitas dessas reflexões para o travesseiro de vocês e que possa estimular vocês a se conectarem mais e estimularem mais esses tipos de conversa e que também isso tudo que está sendo dito possa confortar ou auxiliar vocês no processo particular que vocês estão vivendo. Acompanhe a Rádio Self no YouTube, SoundCloud e também no Instagram, @radio.self.